Olá, boa tarde, eu me chamo Tayla, sou aluna do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí, da UABC de Canto do Buriti. Estou aqui para ministrar para vocês uma aula do terceiro ano do ensino médio, no qual o assunto é evolução da espécie humana. Vamos aos nossos objetivos. Nosso primeiro objetivo é entender como se deu a evolução da espécie humana, observar as características que diferenciam os seres humanos dos primatas, entender a evolução da espécie humana e como viviam os australopithecus e o gênero Homo, que são subespécies dos primatas. Vamos falar um pouco da evolução. As análises de sequências de DNA mostram que os chimpanzés são os nossos parentes evolutivos mais próximos. Apesar das semelhanças, os seres humanos não descendem das espécies de macacos atuais, mas eles e os outros antrópodes de hoje descendem de um mesmo ancestral. A linhagem que originou o ser humano e que originou os chimpanzés podem ter se separado entre 7 e 5 milhões de anos atrás. A partir daí, ambos evoluíram separadamente, o que cumulou diversas modificações entre as espécies. Vamos falar um pouco das diferenças entre os seres humanos e os primatas. Acredita-se que os parentes evolutivos mais próximos das espécies humanas sejam os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos, não é isso? Esses animais fazem parte da origem dos primatas, apresentando algumas características comuns e exclusivas desses grupos. Um dos aspectos mais importantes que diferencia os seres humanos dos primatas é a capacidade humana de se apoiar e se locomover apenas sobre os membros posteriores. São as pernas, não é isso? Embora consiga se locomover sobre os dois pés, os gorilas e os chimpanzés, entre outros, que são incapazes de caminhar apenas com os membros posteriores por períodos prolongados. Isso quer dizer que apenas alguns grupos evoluíram para caminhar como bípedes, de maneira que eles evoluíram para caminhar apenas de dois pés. Essa capacidade caracteristicamente humana de caminhar sobre os dois pés possibilitou que as mãos ficassem livres para segurar e manipular objetos. Isso possibilita, por exemplo, que os seres humanos consigam recolher, transportar alimentos e crianças, pegar pedras e galhos, que podem ser usados como armas e também para manusear instrumentos delicados de trabalho, como por exemplo. Isso tudo aí faz parte, pessoal, da evolução, de como eles começaram a conseguir se virar com seus equipamentos, com sua maneira de trabalho, como foi que eles conseguiram ir modificando a sua maneira de caçar, de pescar, de se alimentar, de acordo com a evolução. Isso foi acontecendo aos poucos, né? Ainda falando sobre a evolução da espécie humana. Ainda não sabemos ao certo quais foram as causas que favoreceram a postura ereta do ser humano. A hipótese é que o grupo de primatas que originou a espécie humana teria abandonado a floresta e ido viver nos campos ou nas áreas das savanas africanas. A postura ereta pode ter facilitado a corrida nas savanas, além de ter deixado as mãos livres para a realização de diferentes atividades, o que eu acabei de citar, né? Alguns estudos mostram que a postura ereta
proporciona ainda uma economia de energia no deslocamento. Claro, né? Se você conseguir caminhar de 2 pés, economiza energia para outras atividades. Além disso, as articulações dos braços permitem alcançar objetos com boa velocidade. E o polegar, em oposição aos outros dedos, facilita a apreensão e a manipulação de outros objetos, o que facilita bastante a caça e a vivência deles. Isso traz consequências bem favoráveis à evolução. A inteligência pode ter desenvolvido a capacidade de manusear as ferramentas e os objetos com adaptação à caça nas savanas africanas. Vamos falar um pouquinho dos australopithecus. Os australopithecus são uma subespécie, né, dos primatas. Eles foram os primeiros hominídeos que pertenciam ao gênero Australopithecus. Eles constituíram um grupo diversificado e bem-sucedido. As principais características desse grupo eram a postura ereta, a locomoção bípede, a dentição primitiva e a mandíbula mais semelhante da espécie humana. O que é que isso quer dizer? Essa fase dos primatas já era uma fase mais próxima à semelhança com nós, seres humanos, conhecidos atualmente, já era mais próximo do Homo sapiens. E eles também tinham uma característica de dominar o fogo, né? Eles já foram os primeiros primatas a dominar o fogo, o que permitiu a expansão para outros territórios, além da redução da musculatura da face. Eu até tentei conseguir uma foto para deixar aqui para vocês, mas infelizmente eu não consegui. Então, depois vocês alunos podem dar mais uma pesquisada na internet, viu? Eu vou deixar também alguns links na referência, vocês procurem direitinho como era a semelhança dos australopithecus com os homens atuais. Vocês vão saber identificar. Vamos agora ao gênero Homo. A extinção da maioria dos australopithecus possibilitou o surgimento de uma nova linhagem, a linhagem Homo. O gênero Homo se destaca pelo desenvolvimento do sistema nervoso, olha aí, e da inteligência. Além disso, apresentava adaptações evolutivas, como o bipedalismo. Significa que na espécie Homo ele já se locomovia de 2 pés. A espécie Homo, pessoal, ela é dividida em vários como é que eu posso dizer para vocês? Em várias características, em várias características mesmo, né? Várias fases. Temos o Homo habilis, que é a espécie que viveu por volta de 2 milhões de anos atrás. Temos o Homo neandertal, conhecido porque tinha o corpo adaptado ao frio e apresentava uma comunicação verbal rudimentar e uma organização social. A organização social do homem neandertal já era tão evoluída que ele já tinha, ele já sepultava os corpos dos seus parceiros de convivência, né? Já a inteligência deles era uma inteligência já bem avançada. E temos aí uma comparação do homem moderno. O homem moderno, para os estudiosos, já é o Homo sapiens, considerada a nossa espécie, né? Do homem atual. O Homo sapiens é a denominação científica do homem moderno.
A principal característica do homem moderno comparado aos seus ancestrais é o cérebro desenvolvido, a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, e a comunicação e o desenvolvimento do sistema nervoso. O desenvolvimento do sistema nervoso fez uma grande diferença aí com relação aos nossos colegas primatas que nos antecederam em termos de ancestralidade. Pessoal, essa foi uma aula muito simples, porém uma aula feita com muito carinho. Essa é a nossa última aula, essa aula do 3º ano. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse assunto. É um assunto bem amplo, é um assunto bem complexo, porque evolução é uma coisa bastante complicada, né? É uma coisa que requer bastante estudo, mas é isso aí. As referências estão disponibilizadas no vídeo, a aula vai ser divulgada no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado e obrigada.